Mateus 5:10 diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler o verso somente 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 26. E diz assim o texto: Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela Tua presença perceptível, vivida, experienciada neste momento. Obrigado porque nos reunimos em completa liberdade nesta manhã. Obrigado pelo clima, pelo sol tímido. Obrigado pela vida. Abençoe também, Senhor, nesse momento os nossos pequeninos, as nossas crianças que escutam agora a palavra da verdade. Abençoe cada professor e professora com a Tua unção. E que uma vez mais o Evangelho seja pregado para as nossas crianças. E abre os nossos corações agora para ouvirmos a Tua palavra. E faça a Tua vontade em nós. Em nome de Cristo Jesus aqui oramos. Amém e amém. Podemos assentar. Meus irmãos e irmãs, hoje muitas igrejas celebram o Domingo da Igreja Perseguida, que é um movimento de oração organizado pela Missão Portas Abertas, que foi fundada pelo chamado irmão André, que viajou o mundo, que ministrou em muitos países que com perseguição tinham suas portas fechadas para o Evangelho. E este domingo visa clamar a Deus para que a igreja perseguida ao redor do mundo ela tenha perseverança, ela tenha paciência, ela tenha alegria por estar firme em Cristo Jesus. E neste ano, o tema dessa campanha de oração neste domingo é de orar pelos cristãos do Iraque e da Síria. Esses dois países têm uma relação muito especial com a Bíblia. A cidade de Abraão, chamada Ur dos Caldeus, era situada naquilo que conhecemos hoje como Iraque, logo a região do chamado Pai da Fé. A região do exílio babilônico de Nabucodonosor, debatível, mas possível local do início da história da criação do Jardim do Éden, que situa entre os rios Tigre e Eufrates, aquela mesma região. A Nínive de Jonas, onde, depois de ouvirem a pregação do profeta, segundo os últimos versos do texto, mais de 120 mil pessoas foram absolvidas por Deus diante de um juízo. E diante da proclamação das palavras do profeta, aquela cidade, naquela ocasião, foi poupada. Naquela região também ecoou o ministério de Jesus. Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas, como nós sabemos, curando as enfermidades, libertando o povo das doenças. E aí nos diz o evangelista Mateus que notícias sobre o que Jesus fazia se espalhou por toda a Síria. E o povo então lhe trouxe mais pessoas doentes, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e Jesus os curava. Em Antioquia, chamada também Antioquia da Síria, em algum lugar que hoje situaríamos ali na fronteira entre Síria e Turquia dos nossos dias, é que os discípulos pela primeira vez foram chamados ou ganharam este nobre adjetivo, chamados de cristãos.
Na vida do apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, e quando respirava, como nos diz a Bíblia, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, ali Saulo pedia cartas para que pudesse chegar até Damasco, até a Síria, para perseguir homens, mulheres. Paulo, no seu intuito de perseguidor, queria e viajava até lá, porque com essas cartas na mão pudesse trazer prisioneiros de volta para Jerusalém. E numa dessas viagens, como sabemos, é que ele foi encontrado pelo Senhor. É quando Jesus então se revela a ele e diz para ele: Paulo, levante-se e entre na cidade. Que cidade? Damasco. Que local? Síria. E Paulo se levanta e levam então a ele até essa cidade, pois ele não conseguia ver nada, levam a Damasco. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias é quem vai orar, movido pelo Espírito Santo, pelo perseguidor. E lá Paulo é batizado, e lá Paulo recebe o completo, a visão completa do que estava acontecendo com ele. E o texto que fala tudo isso nos termina dizendo que Paulo, então, depois desse momento de batismo, de encontro, passou vários dias com os discípulos em Damasco e continuava, então, o seu início de ministério pregando Jesus nas sinagogas. Paulo se fortalecia e mostrava e confundia aos judeus de Damasco aquilo que ele havia recebido. E finalmente, em Antioquia da Síria, nós temos ali esse quartel-general dos primeiros cristãos, da chamada igreja primitiva. Regiões importantes do mundo bíblico, regiões turbulentas em nossos dias. Você não quase assiste um noticiário sem ouvir algo que esteja acontecendo naquela região. Regiões onde a tradição judaico-cristã teve muitas histórias. Regiões atualmente dominadas por um islamismo opressor, islamismo extremista, e que hoje representa uma das maiores fontes ou manifestações da perseguição, não só no Iraque e na Síria, mas no mundo. Para você ter uma ideia, nós temos cerca de 100 milhões de cristãos hoje espalhados pela terra, sofrendo alguma hostilidade por causa da sua fé. 80% dos países listados pela classificação são afetados por esse tipo de perseguição. Há uma lista que anualmente se renova. E sempre ali nós temos este embate, sempre nós temos esse desafio do que o Islã extremista tem sido para com o mundo. Nesta lista, então, que classifica os países perseguidos, nós temos o Iraque ocupando hoje o 2º lugar e temos a Síria ocupando o 5º lugar. E você, obviamente, sabe por quê. A luta ali dos líderes deste regime, de Bashar al-Assad e os rebeldes, contra o chamado autoproclamado Estado Islâmico, que tem forçado milhares de cristãos a fugir em busca de paz. E você precisa, para vivenciar isso, imaginar pelo menos um pouco, se um regime tomasse poder no nosso país e você tivesse que deixar a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, a sua igreja, tudo por causa da sua fé. Como seria a vida diante de uma tragédia dessa? Nós temos então mais de 11 milhões de sírios hoje vivendo fugitivos, nômades, procurando um alívio. Lá na assembleia que estive, em Oxford, eu ouvi algumas histórias, aquelas histórias terríveis que só te deixam com o coração mais pesado. Histórias que na assembleia, uma das decisões colocadas, isso é bom que vocês saibam, que até o ano de 2020, a tentativa da Convenção Britânica vai ser atingir 1 milhão de pessoas.
de uma maneira organizada, não uma utopia. Tem um programa, tem um projeto, tem recursos sendo canalizados para isso, porque essa é a nossa mais nobre missão, o transformar de vidas. E uma das histórias que eu vi lá, recentíssimas, de agora, me quebrou o coração, e é só para ilustrar um pouco a tragédia. Você imagina ali que tinha um pai com 3 filhas e esposa, e ele foi então na primeira tentativa rumo à Europa, saindo da Síria. Na primeira tentativa ele perdeu a primeira filha, voltou. Na segunda tentativa ele perdeu os 2 filhos, voltou. Na terceira tentativa ele entrou ao preço de perder também a sua esposa. E eu te pergunto, como vive um homem assim? Como é viver alguém que simplesmente porque tinha a cruz no seu coração, perde todo mundo para sobreviver? Como que vive alguém com as memórias, com a lembrança da família que não tem mais? E que todo mundo morreu porque simplesmente todo mundo acreditava na cruz de Cristo. Ouvi também sobre quantas crianças estão hoje em estado de completo desespero porque não podem ir para a escola, e uma criança sem escola, numa tenda o dia inteiro vivendo e sonhando com quando eu vou poder ir para a escola, e não tem resposta. Não tem resposta. E algumas missões estão indo, então, para essas localizações abrirem escola, para a criança poder ir para a escola. E na escola ouvir um pouco a respeito do evangelho, da esperança. Mas eles não sabem quando isso irá acontecer. E tristemente, eu tenho que dizer, e se irá acontecer. Naquele contexto, preste atenção, naquele contexto de perseguição, um seguidor da cruz é um cristão, independente de sua filiação. Um seguidor da cruz, ou que tem a cruz no seu pescoço, com Cristo ali no símbolo, ali crucificado, ou com a cruz vazia, é um cristão. É alguém que segue a Cristo. E eles entenderam isso através de dor. Dor que maior é o que nos une do que maior é o que nos separa. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, eu ainda percebo uma hostilidade. Eu ainda percebo uma agressividade, uma separação que a pessoa assina embaixo, escreve, é isso mesmo. Porque eu sim sou salvo, infeliz lá não é não. Aqui no Brasil, pessoas têm coragem de dizer, é a minha denominação a melhor e a única. A do vizinho não serve, não presta. E isso é terrível. Porque isso é a demonstração de uma limitação que separa e que não une. Agora, a dor da perseguição no Oriente Médio uniu os seguidores da cruz. E aí a placa fica menor. A placa fica menor diante do maior que morreu por todos. Em 1998, quando nós partimos do Brasil, eu já estava tão cansado naquela época com essa história, você imagine hoje. Mas naquela época eu chegava a dizer, olha, se eu tivesse poder de declarar alguma coisa na nossa nação, eu declararia o ano da perseguição, ao invés do ano da prosperidade, o ano de Davi, o ano de Abraão, de Josué, de Gideão e de todo esse inferno que se instala por aqui. É ano para você ganhar alguma coisa, nunca é ano para você dar nada ao reino, é só para você ganhar. Eu falei, se eu tivesse poder em 1998, eu teria declarado o ano da perseguição. Porque eu acho que perseguição poderia ser um santo remédio. Um santo remédio que definiria qual é o cristianismo que realmente possuímos aqui no Brasil. E depois de ter convivido com cristãos sírios, libaneses, etíopes, egípcios, israelenses, palestinos, você começa a entender um pouco mais. Você começa a deslumbrar um pouco mais que não é a minha, a sua denominação a única do planeta. Que não são só os batistas, os maravilhosos queridinhos de Deus, e o resto é tudo primo de 5º grau nos céus. Jesus, exatamente. Exato. Jesus, só Jesus para aguentar esse nosso circo. Só Jesus para aguentar isso.
E com isso em mente, eu quero que você tenha em mente a necessidade de partilharmos, então, neste domingo de igreja perseguida, alegria, sofrimento e unidade. Deixando o julgamento das doutrinas, deixando o julgamento das teologias para quem pode julgar, e Ele é o divino e santo juiz. Não sou eu, e não é você. Exercitando um amor que independe do credo, da amizade, do relacionamento pessoal, que inclui, que deve incluir até inimigos. Não foi isso que Jesus disse, que eu devo orar, amar até o inimigo, e nós estamos tendo problema para amar os da cruz. É incrível. E é isso que eu entendo estar contido nas palavras de Jesus, conforme lemos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus não está classificando um grupo específico. Bem-aventurados cristãos ortodoxos sírios, cristãos ortodoxos iraquianos, cristãos católicos, cristãos protestantes, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Estes que hoje sofrem perseguição por causa da sua filiação, eu repito, são classificados por Jesus como mais que felizes. São classificados como bem-aventurados, e Jesus completa, e deles é o reino dos céus. Quantas vezes, e eu digo quantas vezes com muita alegria, não é um plural bobo, é quantas vezes mesmo. Ali na Inglaterra eu tive a oportunidade de receber no gabinete muçulmanos que ficaram escondidos por anos nas suas mesquitas, e ao chegar na Inglaterra, leram na igreja e entraram lá, e alguém aqui pode me ajudar a ouvir a respeito de Cristo? E quando eu começava a ouvir, já disse isso para vocês, escutava que gente atrás das suas burcas, atrás do seu estereótipo, já estava falando com Jesus. Que gente que possuía a cruz, que gente que ia em movimentos, já estavam tão conectados com esse Cristo. Precisava só um pouco de liberdade para expandir. O julgamento da roupa, o julgamento do credo, das tradições pertencem a Deus e não a homens. Jamais julgue. Não mantenha separação. Quebre a barreira. Deixe o amor vencer. E ame aos que seguem de maneira diferente a Cristo e a cruz de Cristo. Chega dessa ideia de que se Jesus chegasse aqui em Perdizes, ele iria vir na Igreja Batista e ia falar para a capela ali, eu não posso nem falar oi para o padre. Chega desse negócio. Paulo teve coragem de dizer aos que assolavam suas emoções diante da sua prisão, quando disse: aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, aqueles que assolam a minha alma. Sem sinceridade, eles pensam que podem me causar algum sofrimento, escreveu Paulo. Mas ele pergunta e responde: mas o que importa aqueles que acham que podem me causar um sofrimento? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos e verdadeiros, é o apóstolo, não eu falando, Cristo está sendo pregado. Paulo chega ao extremo de dizer, por falsidade ou por verdade, que Cristo seja pregado. E por isso ele conclui: eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Jesus, quando então escreveu bem-aventurados vós sois, quando disse: quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. De modo que os cristãos do Iraque e da Síria, daquela escolha que tinham: se vocês permanecerem, vocês devem se converter. Ou se vocês, número 2, permanecerem, vocês terão um rebaixamento de sua cidadania, o que significa na prática uma elevação do imposto que você paga.
Então, second class citizen, você se torna um cidadão de segunda classe e paga mais dinheiro, quase que pagar para manterem você vivo. Ou a terceira opção, que foi a mais popular, é deixe o país e suma, e deixe tudo. E é claro que ficaremos com todas as suas posses, com seus carros, com suas oficinas de trabalho. Vai embora, some daqui. E a maioria absoluta teve que abandonar a sua terra natal, enquanto tantos outros nos botes tentam entrar na Europa. Se então eles representam hoje os bem-aventurados, se eles representam hoje esses que sofrem perseguição, eles então são o maior alvo desta palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é um encorajamento terrível. Como ouvir depois de ter perdido tudo? Alegrem-se. Como ouvir depois de ter perdido quase tudo? Exulte de alegria. Exulte de alegria porque agora comparo você que sofreu tudo isso com os profetas. Você já foi comparado com um profeta? Alguém já falou, puxa, eu vejo em você características que eu vejo em Jeremias. Eu vejo em você firmeza de Daniel. Pode jogar na cova que eu não mudo, eu não altero a minha crença. Eu nunca vi esse tipo de comparação. Mas Jesus compara os que sofrem esse drama com os profetas. Assim fizeram com os profetas. Vocês estão na linha exata, correta. As palavras de Jesus são duras, esperançosas sim, mas duras, pois elas realçam a alegria diante da perseguição, a felicidade diante da perda de quase tudo. Por quê? Porque a luz sempre incomodou, a luz sempre incomodará. E se isso não estiver acontecendo conosco, meus irmãos e irmãs, talvez seja porque a nossa luz é inexistente, ou talvez seja porque a nossa luz é inexpressiva. Ela não gera sombra, ela não gera clareza e claridade em nenhum lugar. O segundo texto que lemos nos posiciona diante deste cenário. Quando Paulo escreveu de maneira que se um membro padece, se ele sofre, todos os membros padecem ou sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se os iraquianos e sírios então sofrem por amor a Cristo, independente de suas filiações, todos devemos sofrer com eles, sentindo a sua dor, clamando ao mesmo Pai e também agindo. Nós aqui na nossa terra vivemos um nível de informação internacional muito reduzido. Na atualidade, com os dramas da nação, nós estamos cada vez mais separados dos grandes acontecimentos globais. Parece que já acontece tanta tristeza aqui que não preciso nem olhar o que acontece do outro lado. Nós somos pouco informados, então nós temos dificuldade de nos engajar com os eventos mundiais. Na prática, isso é tão real que isso nos leva a uma separação não só cultural e de compreensão do que acontece, mas isso se torna até forte na nossa intercessão. E como isso acontece? É que na nossa intercessão, na maioria das vezes, o mundo está fora. Responda para você mesmo, qual foi a tua oração nessa semana por algum país que não foi o Brasil? E se orou pelo Brasil? Nós não então nos engajamos e aí a nossa própria engajamento espiritual ele acontece pouco. E isso gera também um outro fenômeno interessantíssimo, que é o fenômeno dos contra o ide de Jesus. Olha, já temos tanto problemas no Brasil que eu não quero fazer nada pelo mundo inteiro, porque o negócio é só o Brasil. E o mesmo infeliz que disse isso é o infeliz que não faz nada nem pelo Brasil e nem para fora. Mas ele se justifica o seu não engajamento com o mundo que Jesus, foi Jesus, não foi a igreja, foi Jesus que disse, a bomba está em vossas mãos, ide por todo o mundo. Não é uma escolha, um desejo nosso, seguindo a tradição missionária europeia, americana, vamos, não, foi Jesus que mandou. Mas nós preferimos nos justificar. Precisamos mudar esta situação. Por que então devemos nos preocupar? Porque Jesus mandou. Porque Ele mandou.
eu levar a palavra, eu me importar. Ele mandou. A sua palavra me ensinou a sofrer com os que sofrem. De modo que assim, meus irmãos, haja esse engajamento que começa na mente, no pensamento, começa com o deslumbrar das situações e a comparação deles e nós. E quando eu comparo eles e nós, eu chego a uma conclusão, e a conclusão é: miserável homem que sou. Alguém um dia me perguntou: pastor, por que nós não estamos sofrendo perseguição nesse nível no Brasil? E a minha resposta veio do fundo da minha alma. Eu falei: talvez porque nosso cristianismo seja tão fraco que nós não aguentaríamos. Então Deus tem que pegar uns cabras mais fortes do que nós, porque eu não sei se aguentaríamos. Essa foi minha resposta de alma. Deve ter muitas outras. E quando há então esse engajamento que reparte sofrimento na oração, na meditação, isso pode gerar algo a mais. E entre as possibilidades eu deixo pelo menos duas que eu acho uma grande verdade. A primeira: no engajamento de oração, Deus ouve e Deus responde. Ou eu e você poderemos ouvir Deus falando: a solução é você. A solução é você. A solução está na igreja. A solução está no ato missionário. Nós, como uma igreja pequena em Londres, sustentamos, quando veio todo o levante do Estado Islâmico, nós sustentamos uma família de 4 pessoas por 1 ano na Síria. E eu ficava sempre pensando nisso: eu nunca vou ver essa família, não vou ver essas crianças. Colocamos Bíblia, colocamos visita, colocamos cobertor, colocamos comida por 1 ano em uma família. Mas eu falei: Senhor, o Senhor sabe. Até pedi para Deus: permita-me conhecê-los na glória. Permita-me dizer, eu fiz tão pouco diante de tanto que eu poderia fazer. Então Deus ouve dos céus e Deus age. Quando perguntaram para os sírios e iraquianos: como vocês estão felizes? Porque nós vamos orar por vocês nesse domingo da igreja perseguida. Uma das respostas aconteceu da seguinte forma: nós esperamos com expectativas, escute isso, não o que a igreja irá fazer, nós esperamos com expectativas o que o Senhor irá fazer, tendo ouvido a oração do povo. Através da oração nós podemos nessa manhã nos unirmos com os nossos irmãos, os bem-aventurados por sofrerem perseguição na pele, os que foram chamados para a alegria, os que foram chamados para a exultação, os que dão continuidade aos sofrimentos dos profetas. Nesta manhã nós podemos nos unir ao seu sofrimento, clamar por socorro de Deus aos que perderam quase tudo. Nesta manhã nós podemos valorizar a liberdade que temos, e não só valorizar para dizer aqui no final do culto: graças te damos, Senhor, por tudo que temos. Não, mas Senhor, pela sua misericórdia, manifesta na minha liberdade, usa-me para a tua glória. Em espírito de oração nós vamos ouvir uma música com sexteto. Permaneça com seu coração voltado para isso, tudo que você ouviu.